tributos a fatos geradores já ocorridos. Isso é o que fala o princípio da irretroatividade, é um dos princípios mais importantes em direito tributário. Um outro princípio também que limita o poder de tributar é a vedação ao confisco. Então, não pode nenhum ente da federação utilizar tributos para confiscar riquezas, né? Então, com efeito de confisco, um tributo ele não pode ter uma alíquota ou uma base de cálculo que não permita ao contribuinte ou que retire grande parte da riqueza daquele contribuinte, ao ponto de ser confiscatória, né? O tributo também não pode ter essa função. E o princípio da liberdade de tráfico. Eu não posso ter um tributo que impeça o meu direito de ir e vir, ou que limite meu direito de ir e vir. A gente pode dar um exemplo, eu não poderia ter um tributo na fronteira do estado de São Paulo, por exemplo, com o Rio de Janeiro. Apesar de muito paulista querer impedir o acesso dos cariocas ao estado, é inconstitucional. Eu não posso prever um tributo que limite o direito de ir e vir. Então, essa é uma limitação também prevista na Constituição Federal. Além dos princípios, nós temos também as imunidades como também um limite ao poder tributar. Mas as imunidades nós vamos tratar na segunda aula, quando a gente falar dos impostos. Agora vamos falar um pouquinho da classificação das espécies tributárias, que na verdade é o tema dessas 5 aulas que nós vamos ter durante essa semana. São as espécies tributárias. E a classificação, muitas são as classificações das espécies tributárias. E eu acredito que não haja uma classificação certa ou errada. O que há é uma classificação útil ou inútil. Então, não há uma classificação que seja errada ou certa. Se ela for útil, tudo bem. Então, tem alguns doutrinadores que dividem os tributos em tributos vinculados e não vinculados. Quem divide os tributos em vinculados e não vinculados, ela afirma o seguinte, que os tributos vinculados são aqueles que são cobrados mediante uma atividade, estão vinculados a uma atividade estatal. Então, eles só podem ser cobrados quando o Estado tem alguma atividade vinculada ao contribuinte. Esses seriam os tributos vinculados. Tributos não vinculados, por sua vez, seriam os tributos que são cobrados independentemente de uma atividade estatal. Então, essa é uma classificação que nós chamamos de classificação bipartida. Tá? Nós temos também a classificação tricotômica. O que é a classificação tricotômica? A classificação tricotômica, ela divide em impostos, taxas e contribuição de melhoria. Onde que nós encontramos essa classificação? Na própria Constituição Federal. A Constituição Federal, ela traz, no artigo 145, a seguinte previsão. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, ela traz uma classificação tricotômica. Mas, no decorrer dos artigos, de todos os artigos que tratam do sistema tributário nacional, a gente verifica que existem outras espécies. E outras espécies que têm diferenças dessas 3 e que, no meu entender, não seriam possíveis de serem classificadas na mesma espécie tributária. Então, eu adoto a classificação quinquipartida, e grande parte da doutrina adota a classificação quinquipartida, que ela divide os tributos em 5 espécies: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições e empréstimos compulsórios. Então, essa é a classificação quinquipartida, ela divide em 5 espécies tributárias. E é essa que nós vamos adotar aí ao longo dessas 5 aulas, será essa a classificação. Tá? E como se chega a essa classificação? Para se chegar a essa classificação, nós temos 3 critérios. O primeiro critério é a previsão, exigência constitucional, de previsão legal
de que a arrecadação daquele tributo esteja vinculada a uma atividade do Estado. Então, qual é, para ficar mais claro em outras palavras? É uma exigência, essa primeira exigência é, a Constituição tem que prever que a lei que criar esse tributo vincule a sua cobrança a uma atividade do Estado referida ao contribuinte. Tá? Então, essa é a primeira exigência. Só para a gente dar um exemplo, as taxas estão vinculadas a uma atividade estatal. Elas só podem ser cobradas mediante uma atividade do Estado precedente. Nós vamos ver quando a gente tratar das taxas. Tá? A segunda exigência para essa classificação quinquipartida é a exigência constitucional de destinação específica do produto da arrecadação. Então, quando há uma exigência constitucional, quando a Constituição diz que a lei que cria aquele tributo deve dar uma destinação específica para o produto da arrecadação, esse é um outro critério. Nós vamos estar diante de uma outra espécie. Então, vamos dar aí um exemplo. As contribuições, elas têm, então, a lei que cria as contribuições, ela tem que dar destinação específica para o produto dessa arrecadação. E o terceiro critério é exigência constitucional de previsão de restituição desse tributo. Então, quando a lei também for, a Constituição exigir que a lei preveja a devolução desse tributo ao cabo de um determinado período, nós teremos uma outra espécie. Infelizmente, o único tributo que tem essa previsão são os empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios é a única espécie tributária que deve ter a previsão na lei de sua criação, a previsão de restituição dos tributos. Então, ficou claro para vocês essa classificação quinquipartida? Respondendo sim e não a esses critérios, nós vamos chegar em 5 classificações. Então, nós vamos falar rapidamente das 5 espécies que nós chegamos respondendo essas questões. Então, primeiro, os impostos. Os impostos, eles não estão vinculados a uma atividade estatal. Então, o primeiro critério, que é vinculação a uma atividade do Estado para arrecadação daquele tributo referido ao contribuinte, os impostos não estão. Os impostos não têm destinação específica para a receita que for arrecadada. Não pode haver previsão na lei que cria os impostos de destinação específica do produto da arrecadação. E também não há a previsão de restituição do valor pago a título de imposto para o contribuinte ao final de um determinado período. Então, nós respondemos não aos 3 critérios e quando a resposta for não aos 3 critérios, nós estaremos diante de um imposto. Segunda espécie tributária, que são as taxas. Então, vamos também questionar essas 3 exigências para as taxas e ver se a gente chega a outras respostas, para que a gente tenha uma outra espécie tributária. Então, as taxas, diferente dos impostos, elas estão vinculadas a uma atividade do Estado. Então, deve haver uma atividade estatal referida ao contribuinte para que haja a criação de uma taxa. A taxa também tem previsão específica, destinação específica do produto da sua arrecadação. Deve haver na lei que instituiu uma taxa a previsão de uma destinação específica. Então, ela responde sim à primeira exigência, sim à segunda exigência, mas ela também não vai ser devolvida ao contribuinte ao final de um determinado período. Então, ela responde sim, sim e não. Estamos diante de uma outra espécie tributária, que são as taxas. Contribuições de melhoria, é uma terceira espécie tributária. As contribuições de melhoria, a Constituição exige que ela esteja vinculada a uma atividade estatal. Então, quando a gente tratar das contribuições de melhoria, vocês vão ver que ela está vinculada a uma obra pública. Então, há a exigência de uma atividade do Estado referida ao contribuinte para que possa ser cobrada a contribuição de melhoria. Respondemos sim à primeira exigência. A contribuição de melhoria, por sua vez, não há previsão de destinação específica do produto da arrecadação. Tá? Então, respondemos não ao segundo critério. A lei que cria a contribuição de melhoria não deve prever, por exigência constitucional, não deve e não pode, sob pena de ser outra espécie, não contribuição de melhoria,